Essa semana o podcast Comex Flow bate um papo com Angelino Caputo, atual diretor da Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, que é uma das mais tradicionais associações empresariais portuárias do Brasil. Caputo traz as novidades que irão acontecer nessa segunda edição do Porto Raca Santos. Então, acompanhe o podcast Comex Flow. É um prazer tê-lo no Comex Flow. Nessa segunda edição do Porto Raca Santos, que acontecerá no modelo presencial, trazendo como desafio o tema conectividade exponencial, conta para os nossos ouvintes quais são as novidades dessa segunda edição. As principais novidades são que, primeiro, a atividade vai ocorrer dentro da área portuária, no terminal de passageiros, ou seja, a gente vai atrair os competidores da Maratona de Inovação e também os habitantes do município para a área do porto. É aquela desejada aproximação da comunidade com o porto. O pessoal normalmente chama isso de relação porto-cidade. Nós vamos ter a Maratona de Inovação em si. É uma competição. 2 problemas práticos do porto são colocados na mesa e 10 times são convidados a apresentarem a melhor solução para esses 2 desafios. Um focado na integração dos atores privados que atuam no porto, é um Port Community System, um sistema de integração entre as empresas que atuam no porto, e o outro focado em desenvolver novos modelos de negócio na área portuária que ajudem a logística aí do comércio exterior. Mas além disso, em paralelo, nós vamos ter 3 outras atividades que vão compor ali aquele ambiente durante o final de semana, e isso deve gerar um rodízio de pessoas ali. Estimamos que até mais de 2.000 pessoas devem frequentar esse ambiente, dando aquela espiadinha, nos competidores, mas também participando de oficinas, de painéis, de outras atividades, inclusive uma mini exposição com soluções tecnológicas, mas esses painéis e essas oficinas sempre focados para os pilares de inclusão sociodigital e para a igualdade de gênero. Então, existe uma premissa: no mínimo 50% de cada atividade vão ser feitos por mulheres. Voltando lá, por exemplo, na Maratona de Inovação, não falei que são 2 desafios? Um desses desafios, os competidores serão só equipes compostas por mulheres, os jurados serão mulheres, os mentores serão mulheres, e nós vamos demonstrar a capacidade das mulheres também oferecerem soluções para o setor portuário. Fala pra gente qual o objetivo dessa segunda edição. O objetivo do Porto Raca Santos é mobilizar a comunidade inovadora em busca de soluções práticas para a comunidade portuária. A razão de ser da gente provocar esse movimento todo é porque o setor portuário ele precisa estar sempre se modernizando de forma a garantir a competitividade do Brasil diante dos outros portos do mundo. E aqui no caso do Porto de Santos, a competitividade do Porto de Santos em relação aos outros portos brasileiros também, Por que não? A gente sabe que cada empresa está no porto tem sua área de tecnologia e está cuidando ali da atualização dos seus sistemas, mas aquela inovação que envolve a comunidade integrada, sistêmica, envolve a troca de informações entre uma empresa e outra empresa, isso não tem dono. Então isso tem que ser feito de forma colaborativa, de forma coletiva, e são esses os problemas típicos que a gente traz para a Maratona de Inovação e aí incentiva essa integração da comunidade. No fundo, o porto como um todo vira um equipamento eficiente, competitivo, reduz o custo do Brasil e todos esses benefícios que a gente consegue atender com essa integração. Nessa segunda edição, teremos 2 desafios distintos, que é tornar a comunidade portuária conectada e criar uma melhor jornada de sucesso para os clientes do Porto de Santos. O senhor acredita que entre os projetos apresentados poderão surgir novas techs, como soluções tecnológicas que atendam a comunidade do Porto de Santos? Quando a gente termina o hackathon, o que nós temos? Nós temos uma ideia vencedora, temos as outras ideias, às vezes também são tão boas quanto a vencedora, e temos um protótipo, O que acontece depois do hackathon? A gente sabe que quando a gente fala de techs, e são startups de tecnologia, assim como qualquer startup, existe um ciclo de vida da startup. Uma startup normalmente começa de uma ideia, depois vem um protótipo, depois vem aquele teste do protótipo em condição real, depois isso consegue ter um ou mais clientes, atinge-se um ponto que chama de break-even, quer dizer, aquela solução já consegue ser remunerada por alguém, pelo menos pagar os custos. Aí vem uma fase de aceleração, onde aquilo vira realmente uma empresa
lucrativa, e aí o dono da startup decide se ele vai abrir as ações do mercado ou se ele vai vender isso para um grande investidor. Falei de forma resumida, isso é um ciclo de vida das startups. O que nós estamos trabalhando no Hackathon é o primeiro passo, aquele lá da ideia e da elaboração de um protótipo, né? Então, sendo uma solução que realmente convença ao mercado e que atraia os olhos de investidores, como aquilo podendo virar uma solução promissora, é claro, isso pode virar com certeza uma tech, aí, uma startup, quem sabe até um unicórnio. Essa edição traz grandes novidades, entre elas a disputa, que terá como participante grupo de mulheres do setor tecnológico, na área de Comex. Para os senhores, o setor ainda está carente de um maior acesso feminino? Nós temos exemplos reais aqui no Porto de Santos, onde uma grande empresa que movimenta containers tem uma política que vem dobrando a quantidade de mulheres, tanto na operação portuária, até na operação de guindastes, coisa que antigamente era exclusivamente realizada por homens. Então essa é uma tendência, eu acho que a gente deve ter um equilíbrio aí a médio prazo, e essa igualdade de gênero ser colocada realmente em prática. Chegamos ao fim de mais um podcast Comex Flow. Esperamos que você, nosso ouvinte, tenha gostado. E não esqueçam de se inscrever no Porto Hack Santos.